É uma felicidade grandíssima poder estar aqui para mais um encontro com a palavra. Você é muito bem-vindo. Esse estudo já nos trouxe ao Novo Testamento e aos primeiros capítulos do Evangelho narrado por Mateus e a um sermão tão importante de Jesus chamado de Sermão da Montanha. No 5º capítulo do Evangelho de Mateus há um trecho que compara os ensinos de Jesus aos dos escribas e fariseus. Na maioria das traduções da Bíblia há 6 parágrafos que começam com a seguinte frase: "Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo." Era Jesus comparando seu ensino ao dos religiosos. Jesus, num parágrafo depois do outro, fala sobre nosso relacionamento com o povo no sopé da montanha. Primeiro, ele fala sobre o relacionamento com o seu irmão. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Jesus estava explicando como seus discípulos deveriam se relacionar com as pessoas lá embaixo e com pessoas a quem chamamos de irmão. Eu gostaria de saber como é o seu relacionamento com seu irmão. Dizem que viver nos céus entre os santos a quem amamos é uma glória, mas viver na terra entre irmãos da fé é uma história. Uma vez passou pelas minhas mãos um livro intitulado Os Maiores Problemas que um Missionário Enfrenta. E quando abríamos a capa, encontrávamos a continuação: Outros missionários. Então o título era assim: Os maiores problemas que o missionário enfrenta. Outros missionários. Jesus estava dizendo que se queremos ser uma resposta e solução para o mundo, devemos ter um bom relacionamento com o nosso irmão. Devemos trabalhar unidos com nossos irmãos, como um time de futebol. As bem-aventuranças nos ensinam que o cristianismo funciona como uma aula teórica, seguida de aula prática no laboratório, como se fosse aula de química ou biologia, aula expositiva e depois uma aula prática. Os alunos podem até achar a aula expositiva mais fácil, mas sabem que terão trabalho para colocar a teoria em prática no laboratório. O cristianismo também tem sua aula prática. Os ensinos de Jesus na montanha são a aula expositiva. Agora, a aula prática acontece quando os discípulos vão até o povo. Também podemos dizer que o cristianismo funciona como um time de futebol em que todos devem trabalhar integrados por um único objetivo. Por isso é importante que você se relacione bem com seu irmão. Como você acha que conquistará o mundo para Cristo se não consegue sequer se entender com seu irmão, hein? Estudando a tentação de Jesus, aprendemos uma lição que pode ser sintetizada na frase Deus em primeiro lugar. No Sermão da Montanha temos uma exceção a essa regra. Jesus estava dizendo que se você busca a Deus, mas tem algum problema com seu irmão, preste atenção na prioridade. Vá primeiro falar com seu irmão, depois venha falar com Deus. Isso mostra a importância que Jesus dá ao relacionamento entre irmãos. Você tem de ter isso bem resolvido em sua vida. No último programa, iniciamos o estudo da parte mais extensa do capítulo 5 de Mateus, os versículos de 21 a 48, que chamamos de justiça relativa. Em cada um desses parágrafos, Jesus fala dos diversos tipos de pessoas com quem nos relacionamos. E no primeiro parágrafo, ele nos mostra como devemos nos relacionar com nosso irmão. No parágrafo seguinte, Jesus fala sobre nosso relacionamento com o nosso adversário. Mais tarde, ele falará sobre o relacionamento com o nosso inimigo. Qual é a diferença entre adversário e inimigo, hein? O seu adversário é seu concorrente, seu oponente. E nesse trecho aprendemos que devemos nos acertar como nosso oponente. Exatamente, temos que nos acertar com ele rapidamente. Jesus está dizendo que devemos viver em paz com nosso oponente, enquanto ainda é possível. Algumas pessoas têm um comportamento exatamente contrário e por qualquer coisa já pensam em resolver as coisas nos tribunais. O que Jesus ensina é: no que depender de vocês,
Tende paz com todos os homens. O próximo parágrafo trata das mulheres, e pelo contexto podemos deduzir que Jesus estava ensinando apenas para homens. Na verdade, acho que todos os que participaram desse primeiro retiro espiritual na montanha eram homens, e Jesus estava ensinando-lhes a se relacionarem com as mulheres. Por isso acho que esse retiro espiritual foi só para homens. Quando Jesus falou sobre mulheres para aqueles homens, ele disse: "Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno." As pessoas não interpretam corretamente esse texto. Uma vez um executivo me perguntou: será que Jesus estava dizendo nesse texto que o olhar para uma mulher desejando-a é tão pecado quanto o próprio adultério? Eu respondi: não. Ele ficou surpreso porque não esperava aquela resposta. Eu lhe perguntei então: o que é que foi? O que foi? Você ficou decepcionado? Ele respondeu: não. É que se os dois tivessem o mesmo peso, bem, a melhor opção seria o que é mais prazeroso, não é? Percebem qual era o raciocínio dele? Jesus não quis dizer que pensar em adultério é tão ruim quanto o ato do adultério em si. Não foi isso que Jesus disse. Vou explicar o que Jesus disse. Vocês estão vendo aquela gente lá embaixo? Muitos dos seus problemas são causados porque não conseguem controlar seus impulsos em relação ao sexo oposto. Mas se vocês querem ser minha solução e resposta para eles, devem aprender a se relacionar com pessoas do sexo oposto e controlar seus impulsos. Jesus estava ensinando sobre a fonte do pecado. Ele estava falando sobre o pecado sexual e dizendo que se você não quer cometer nenhum pecado sexual, então nem olhe. Se você está olhando para alguma coisa que o fez pecar, pare de olhar. Jesus não estava dizendo que os homens deveriam se castrar sexualmente para vencer a tentação do pecado. Ele não estava dizendo que ninguém mais poderia fazer sexo. Foi Deus quem nos deu sexualidade, e o sexo é belo. Jesus estava ensinando que os homens devem aprender a controlar seus impulsos sexuais se quiserem fazer parte da sua solução e resposta para o mundo. Hoje existem muitas pessoas que poderiam ser excelentes respostas e soluções de Jesus para o mundo. Pessoas que estão em lugares estratégicos dentro do reino de Deus, mas perderam a oportunidade por causa de pecados sexuais, porque não aprenderam a deixar que Deus controle suas vidas sexuais. Poderíamos sintetizar esse ensino de Jesus assim: o pecado começa com o pensamento, e o pecado sexual com o que você vê. Leia na carta de Paulo a Tiago, no capítulo 1, sobre a anatomia do pecado. Jesus afirma que o pecado começa com um olhar e com a lascívia. Jesus não estava dizendo que pensar em adultério é tão ruim quanto o adultério em si. A questão é: você quer pecar? Se você não quiser pecar, então dê um basta antes que o pecado comece. Não olhe, não deseje. Porque se você olhar e desejar, vai acabar sendo tentado. E aí, quando você sucumbir à tentação, terá pecado. A Bíblia fala sobre as consequências do pecado usando a palavra morte. Quando estudamos sobre as consequências do pecado, entendemos que não há nada de bom em pecar. Quando Deus diz que o adultério não é bom, isso significa que as consequências não são boas. Hoje nos deparamos com um conceito muito propagado de que se eu quero, eu faço. As pessoas não caem em adultério de uma hora para outra. Elas começam a cair muito antes de saírem de casa. Elas se programam para isso. E aí acabam encontrando alguém que tem a mesma programação. Por isso a coisa mais fácil de acontecer é ter um caso com alguém. As pessoas estão programadas para isso. Nesse texto de Mateus, Jesus afirma que o adultério tem efeitos devastadores sobre as pessoas.
Reflita um pouco sobre como ele afeta os filhos e pense um pouco nos direitos das crianças. Jesus estava dizendo que se você quer ser parte da sua solução, deve aprender que a lei do casamento e da família é sagrada. Ela é o plano de Deus para que a sociedade seja formada por pessoas adequadas e equilibradas. O adultério quebra essa lei. O próximo parágrafo do ensino de Jesus aborda o relacionamento desses homens no topo da montanha com suas mulheres. Jesus, dentro do contexto, estava dizendo que o relacionamento deles com suas mulheres é permanente. Jesus deixou esse laço bem forte e ensina que o casamento é indissolúvel. Mas por que Jesus disse que o casamento é indissolúvel? Uma das razões são os direitos dos filhos. Os filhos têm o direito de crescer num lar onde se sintam seguros e sejam cuidados. Que tipo de segurança a criança pode sentir se o casamento não for permanente, hein? Que segurança as crianças têm com o divórcio se tornando epidêmico? Uma das causas do divórcio é a infidelidade e todas as suas consequências. Quanto maior o número de divórcios, maior o número de crianças feridas. Jesus ensinou àqueles homens que, se eles quisessem ser parte de sua solução e resposta, deveriam cuidar do relacionamento deles com suas respectivas mulheres. A melhor defesa é o ataque. A melhor defesa que você pode ter contra o adultério, contra a sua vulnerabilidade, é buscar no seu casamento a satisfação e a felicidade sexual. Se você tiver um bom relacionamento sexual com sua mulher, não estará tão vulnerável ao adultério. No final do capítulo 5 de Mateus, Jesus continua seu ensino falando sobre a importância de se manter uma boa comunicação em todos os tipos de relacionamentos. Ele fala sobre o que fazer para nos relacionarmos bem com o nosso vizinho e com o nosso inimigo também. Nestes 6 parágrafos, Jesus fala sobre relacionamento. Relacionamentos. Você deve ser correto e aplicar a palavra de Deus na sua própria vida e depois na vida de outras pessoas. Quando Jesus deu esse ensinamento, ele estava pensando no relacionamento que você tem com seu irmão, com o adversário, com uma pessoa do sexo oposto, com o cônjuge, com o vizinho e com o inimigo. Ficamos por aqui hoje. Não perca o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.